Fala galera, começando mais um programa aqui do Uva Bolados, aqui sempre lembrando, parceria da Rádio Uva com a Sintonia Esportiva, sempre na descrição, então já segue todo mundo aí, já deixa o seu like no vídeo. E bora falar da rodada aí, que a gente teve bastante coisa. Teve o quê? Campeonato Brasileiro, Brasileirão, sorteio da Libertadores, sorteio da Copa do Brasil, Sul-Americano, jogo da seleção também, que vai acontecer hoje. Então, tipo assim, tem bastante coisa, né, no nosso território do futebol brasileiro. Começando pela rodada do Brasileirão, a gente passa uma certa pincelada. Acho que o primeiro jogo, se eu não me engano, foi Vasco tomando de 2-0 pro Bragantino, né? Brutal. Podia falar outros jogos aí. Não, mas foi o primeiro, né? Foi o primeiro, fez o quê? Cara, eu infelizmente estava lá presente em São Januário e é isso aí, né? Jogou mal, futebolzinho bem fraco aí, já tem uma crítica ao trabalho do senhor Diniz. Acabou Por mais que eu esteja com esse casaco aqui parecendo auxiliar dele, eu já tenho uma crítica ao trabalho dele. Cara, tomou o gol mais rápido do Brasileirão com um jogador que nem titular seria, com 1 minuto e 32, e, cara, sentiu o gol, depois toma no contra-ataque no golaço do Pita, e é isso aí, cara. Mas... O Pita que sempre castiga os times do Rio, Ele né? também Impressionante. machuca demais. Cara, o que eu tenho a criticar do Diniz, eu não sei até se o Zezão tinha essa percepção com ele do Fluminense, mas eu sinto que o Diniz, ele tem falta de urgência. Tipo assim, já tava 2-0 pro Vasco, o time já tava morto basicamente no segundo tempo. 2-0 pro Bragantino. 2-0 pro Bragantino, o time já tava morto no segundo tempo, ele só foi mexer lá com quase 40 minutos de jogo. Ele demora muito pra mexer. Então, e você tem o Nuno Moreira se arrastando na ponta, aí depois ele coloca o Lloyd, promove o Puma. E o Nuno Moreira é o CR7 da Colina. Já foi daí. E o Lloyd. Meu amigo, nem todo craque joga 100% toda vez, né? Mas fazer o quê? Cara, já tava cansado, o time tava morto, ele promoveu mexidas ali, basicamente no final do jogo, que não surtiram efeito nenhum. É isso aí, 2-0 pro Bragantino merecidamente, já tá brigando lá em cima, e o Vasco lá embaixo de Um novo. dos melhores times do campeonato até agora, né? Perfeito. É o vice-líder. Não, o vice-líder não, ele tá Bragantino, atrás do Palmeiras. Acho que tá em terceiro lugar, né? Tá em terceiro. Que Flamengo, Palmeiras. É porque Palmeiras. a tabela do Brasileirão, vou até conferir aqui exato pra passar a questão de pontuação certinha. O Brasileirão, tipo assim, o Flamengo com 24, Cruzeiro 23, Bragantino 23, Palmeiras 22, aí vem o Fluminense um pouco mais atrás ali em quinto lugar com 20. Então assim, é todo mundo apertado, irmão. Não tem o Botafogo agora que ganhou ontem, foi pra 18 também, tá ali no meio. Mas aí já junta todo mundo. Cara, assim, do primeiro pro quinto lugar são 4 pontos de diferença. Então, assim, questão de 2 rodadas que a gente pode ter uma... Mas aí é isso pro Brasileirão. Não, cara, mas assim, início de Brasileirão, nem sempre a gente tem tanta gente na disputa ano passado também liderança. tava muito apertado em questão de pontuação. O primeiro da zona tava, tipo, 2 pontos G6 por exemplo. Não, Tava muito lógico. aberto, Zona e G8, G9 sempre vai ficar apertado no início porque não tem como você abrir muitos pontos. Mas o que eu tô querendo dizer é que os times que estão bem estão perdendo muito pouco mesmo. Então, assim, o Flamengo perdeu uma vez só, aí eu acho que o Palmeiras perdeu 2, aí o Botafogo, sei lá, perdeu 1 ou 2 também. O Botafogo perdeu 3 já, pô. Não, então, mas acho que não né? empatou, se eu não me engano, né? O Botafogo, tipo assim, os times que estão ganhando muito, no máximo perdendo, mas também não tem tanto empate. Então, as pontuações eu acho que estão infladas. Sei lá, de 30 e poucos pontos que foram disputados, a gente tá o quê? Na 11ª rodada? 33 rodadas. A gente tem 4 times com 20 pontos. 5 times com 20 pontos. Então, assim... É um aproveitamento bem legal. Times que só perderam 10 pontos até agora no campeonato, entendeu? Então, Cara, eu acho que diferente do ano passado, por exemplo, agora vai ter a pausa pro Mundial, e muitos times vão ficar nesse descanso, digamos assim, eu acho que o nível ainda consegue manter durante mais um tempo. Porque, por exemplo, o Bragantino, nos últimos anos, não ano passado, né? Ano passado é exceção, mas nos anos anteriores, o Bragantino tava lá em cima. Ficou disputando até ali chegar numa, sei lá, 30ª rodada, 26ª por ali, e ele começa a cair muito de produção. E aí vai pra baixo. Eu acho que esse ano, talvez com essa pausa, isso não aconteça. De imediato, pode demorar um pouco mais. Essa janela de transferência serve pra todos os times ou só pra quem tá dentro do Mundial? Eu tenho essa dúvida. Eu acho todos os Eu acho times. exatamente essa dúvida. Dá pra todo mundo. É porque, tipo assim, lógico que se você quiser contratar, você não pode contratar só times que estão de dentro do Mundial. Então eu já sabia que, tipo assim, você poderia contratar de times de fora. Mas eu não sabia na questão de times que não estão no Mundial se podem se reforçar durante essa janela. Mas acho que pode, até porque seria uma vantagem completamente necessária. Mas, assim, eu acho que tem alguns times que vão se mobilizar agora. O Botafogo, inclusive, já tá aí... O Botafogo tá trazendo meio mundo, movimentadaço. meu. O Botafogo perdeu jogadores pro Super Mundial, né? Isso que é... Não, vão sair a galera vai depois. jogar Super Mundial. Ah, a despedida do Vão Igor sair Jesus depois. ontem foi a despedida do Nilton Santos. Ah, tá, perfeito. Exatamente. Porque seria uma decisão bem Idiota. idiota você perder seus principais jogadores de ataque
faltando uma semana pro Super Mundial. Então, beleza, a gente teve isso, inclusive a gente vai falar daqui a pouco sobre essa decisão aí do John Textor, que o jogo foi ontem, então é o último do Brasileirão. Temos no fim de semana que jogou primeiro, Flamengo ou Fluminense? Foi o Flamengo que jogou primeiro, né? Flamengo no Maracanã. 5x0 em cima do Fortaleza, logo depois foi do Fluminense. Jogou 8 horas. Isso, o Flamengo jogou 6 e pouco ali. Cara, então, eu acho que o Tito também vai concordar comigo, é aquele famoso jogo poupa-tempo, né? Não tem muito o que comentar, foi um jogo de ataque contra a defesa. A defesa nem jogou do Fortaleza, pode-se dizer assim. Dizem as mais línguas que o Miranda tá no Maracanã até agora. Esperando a polícia militar liberar ele. Pô, todo respeito. Eu vejo a foto do Miranda lá, né? O Miranda, pra quem não sabe, é nosso amigo tricolor aí, já apareceu aqui no Vabolados. E tem essa amizade entre torcidas organizadas do Fortaleza com o Fluminense. Que, inclusive, é impressionante a quantidade de amizade que o Fluminense tem, né? É assustador. Mas, assim, ele foi lá na torcida do Fortaleza pra dar aquela moral. E tá lá até agora, né? Ele assistiu o show do Mengão. Quase perdeu o jogo do Fluminense, uma boa vitória em cima do Inter também. Sim, boa vitória. Enquanto tava lá o Flamengo metendo 5 gols, né? É maneiro, né? Um tricolor ir pra apoiar um time amigo ali e tomar 5x0 do maior rival do teu time ali, mas não impacta tanto, né? É aquele jogo meio... exatamente, aquele não vai mudar nada na vida do Miranda, só mais um jogo aí pra ele dar aquele check que ele tava presente. Futebolog. Exato, perfeitamente. Mais um jogo aí dentro do Maracanã, como visitante agora. E tem a estatística também que tinha uns outros amigos aí dos outros lados também, né? A gente tava com a presença dos nossos grandes Brown e Bernardo também, então a gente tava com amizades opostas ali dentro do estádio. Uns foram embora cedo, outros ficaram barrados pela polícia militar. Mas um belo jogo, acho que você quer acrescentar alguma coisa sobre esse... Não, foi aquele jogo tranquilo, né? Não esperava 5x0, óbvio. Ah, ninguém espera. Ninguém esperava, mas foi um jogo que, com o desenrolar do jogo, você já esperava que ia ser um jogo muito bom pro Flamengo, todo mundo jogando bem. Quem entrava tava jogando bem. Gol do Michael. Absurdo. Acabou. Cafurela. Aí depois eu que sou maluco e chamar o nome certo. Moleque, tá aqui. Mas tá tranquilo. Cafurela, não. É que o meu lateral vai jogar o Super Mundial. Não, perfeito. Perfeito. Maneiro. Vamos Cafurela. Lateral de Mundial, valeu? Lateral de Copa do Mundo. É Almada com Zico. Lateral de Copa do Mundo. Mas eu que sou louco por chamar o cara de CR7. Tá tranquilo. Meninos, calma, meninos, calma. Torcedores, calma. Cara, aí comparar um jogador que ficou cansado tomando dor pro Bragantino aqui. Tu ficou puto porque comparar o moleque que saiu da fralda ontem com o Zico, pô. Cafurela. Não tem comparação. Tu tá exaltado, irmão. Tá exaltado. Fica aí com o teu Bragantino 2x0. Varela foi eu pro Gerson, porra. Fica aí com o quê? Varela foi eu pro Gerson. E se reergueu uma história de superação absurda. História de superação absurda isso. Vai virar filme na Globo. Foi eu pro Gerson, foi preso. Foi preso no Penharol. Não, preso não. Foi ajudar, irmão. Eu vi uma reportagem que o Varela, ele é o jogador mais aleatório do futebol brasileiro. Inclusive hoje apareceu uma outra parada dele que corrobora muito com isso, que ele comprou um gol esportivo, aquele gol antigo, gol quadrado. GT3, não lembro exato, mas é aquele gol tipo turbo. Mano, ele comprou um gol de 300 mil, um gol quadrado de 1990. Tipo assim, o cara é completamente aleatório. É um jogador do Flamengo que tomou um soco do próprio parceiro de equipe, que ajudou numa demissão de um treinador do Flamengo. Além disso, ele também além de ser um jogador de Copa do Mundo, também jogou em diversos times aí, tem diversos títulos e ninguém lembra dele. É um jogador que passou anos sem fazer gol. Voltou agora e o Varela, além disso tudo, também teve essa aleatoriedade aí. Que agora eu esqueci o que eu ia falar, mas tem essa parada do... Eu esqueci o que eu ia falar, porque... Não. Se o Varela lançar o livro, já sabemos era a parada... Pô, tu tá tentando lançar um livro, Edito. Se lançar o livro, já sabemos o que vai comprar. Tá falando mais agora do que na hora do jogo do Vasco. Vai, começa aí. Fluminense do Beira-Rio. É a segunda casa já, né? Acho que já e faz que tem Eu citei o seu negócio lá na participação que a gente teve no podcast do Gontijo, falei da sua participação lá falando que no Beira-Rio tem gol de bagre, aí eu quero que você traga essa previsão brutal, aí. Né? Eu avisei e aconteceu. Paulo Vaia, o Mbappé das Laranjeiras. Misturar com o Rafael Leão. Pô, ele é muito 10, mano. Não teve jeito, né? O cara entrou. Entretenimento só, né? Mandei lá no grupo, né? A estatística, puxei os dados e aconteceu. Não teve jeito. O Fluminense ganhou de 2x0 no Beira-Rio.
e vai pegar o Inter de novo na Copa do Brasil. Perfeitamente. Vai ficar doido. Cara, logo um dia depois de ter ganhado de 2-0, já recebe assim a notícia. Pois é. Lógico, o jogo é daqui a 1 mês e meio, né? Eu acho que é final tipo de julho. final de julho, início de agosto ali que tem essas fases da Sul-Americana, Libertadores e Copa do Brasil. Eu acho que a Copa do Brasil vem antes, inclusive, final né? de julho. Exato. E não fizeram a besteira que faziam antes, de botar a Copa do Brasil, primeiro jogo. Aí, Sul-Americana, confronto, Libertadores. aí o final da Copa do Brasil de novo. Já teve isso. Se eu não me engano, o Flamengo jogou isso assim uma vez contra o Atlético Mineiro, tipo aquela do Inferno. Foi um jogo aqui. Aí meio foi Libertadores. Aí no meio foi Libertadores e depois teve o bagulho. Mas assim, o primeiro gol foi de quem? Do Fluminense? Só pra complementar. Serna. Cara, o Serna é um cara que é uma incógnita, assim, eu que não acompanho tanto assim o Fluminense, vejo muito por alto. Qual a tua parada com o Serna? Porque eu vejo a galera falando é o meio... bagre favorito. Ele é o bagre útil. A impressão que eu tenho é que o Serna faz gol em todo jogo do Fluminense. É ruim, mas é bom, né? E ele, eu acho que, se não me engano, é um dos artilheiros do Fluminense no ano. Tá Tem mais gol que o Cano na temporada? Não, acho que não. O Cano é o artilheiro do Fluminense na temporada? Ainda sim, eu acho. Porque ele fez bastante gol no Carioca, né? Tá com uns 17 gols, 16, sei lá. É, bastante gol. Pô, o Serna é útil, né, mano? Tipo assim, ele dribla errado, corre errado, toca errado, mas faz gol. Então, se tá fazendo gol, tá funcionando. Esse meme do meu malvado favorito, que você bota qualquer coisa na frente aí de meu bagre favorito, meu pereba favorito. Muito bom. E, cara, hoje em dia no futebol brasileiro você tem que se apegar a esse tipo de coisa mesmo, né? Porque você não vai ter só craque. E com essa fase boa do Serna aí, o empresário dele já quis subir o voucher, né? Falando que tem um time grande da Argentina de olho nele, mas isso aí é... Vai pagar 10 reais de salário. Não me dessa. Não me dessa. Papi, isso aí é papi. Eu demorei pra entender que ele tava metendo um sotaque... Acreditável. E tivemos fogão ontem, né? Que quase sofreu com o Pedro Raul, né? Cara, antes do jogo começar, eu avisei pra todas as pessoas que eu conheço, que acompanham futebol, que eu falei, o Pedro Raul vai cravar na gente. Não, isso é fato. Tipo assim, tava pré-escrito o negócio. E aconteceu, né? Só que foi mais de uma vez, aí é preocupante. Exato. Mas assim, cara, o jogo tranquilo, de certa forma, a gente controlou o jogo, mas aí o Pedro Raul apareceu lá, fez 2 golzinhos, 2 falhas defensivas também, que acontece bastante no nosso querido Botafogo do Papaiva. É o Papaiva. E é isso, cara, assim... Um dia triste, uma noite triste, na verdade. A saída do Igor Jesus, significa muito. Não só, tipo assim, torcedor, se identificou legal com ele. O moleque parece estar mais de 10 anos no Botafogo. Não tem nem um ano que ele tá no Botafogo. Chegou no meio do ano passado. E ele foi fundamental, nas conquistas do ano passado também. Eu acho que essa parada do clube empresa do Botafogo tá fazendo muito isso, tipo, essas despedidas rápidas, assim. Mano, é pegado. Tipo, a saída do Almada e do Luiz Henrique foi muito sentida também. Não só pro torcedor, mas pro clube mesmo. Desempenho do time. Começou o ano igual um... Vocês perderam literalmente os 2 principais jogadores. Isso também tem muito peso por conta dos caras terem ganhado títulos no Botafogo, né? Eu acho que se não tivesse nada... Também. Então, mas é porque, tipo assim, eu acho que por ser um clube empresa, tem essa necessidade também de gerar receita e de trocar o elenco. Por exemplo, eles fizeram isso com o Luiz Henrique, aí já trouxe o Arthur, que era uma aposta, assim, pra substituir a nível o Luiz Henrique. Ainda não... Esse apelido é absurdo. Tipo assim, não vai equiparar, porque, pô, o Luiz Henrique fez uma temporada de Deus ano passado, então não tem como. Mas essa parada acontece muito. Tipo, o Fluminense teve isso que acabou se livrando, do André e do Nino. Mas eles estavam no Fluminense... Sim, já estavam há muito tempo com esse prazo, entendeu? São jogadores que ficaram muito tempo. O Botafogo teve isso, eles contrataram um jogador e já venderam. O Flamengo de 2019, que fez muito isso de contratar jogador pra imediatismo, tipo, pra fazer acontecer rápido, a maioria manteve por muito tempo. O único que meteu o pé logo depois foi o Pablo Mari, que chegou e meteu o pé. O Gerson meteu o pé depois de um ano e meio. Foi uma saída bem sentida pra torcida do Flamengo. Foi porque entrou o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, que demoraram muito a engrenar. O Gustavo Henrique não engrenou e o Léo Pereira só foi engrenar depois de 3 anos e meio do Flamengo. E eu acho que por ser um clube de empresa, é um sentimento que eu tenho. Essas logísticas conseguem ser muito mais racional. Porque... E frio também. Muito frio. Porque eu acho que um clube normal sempre tem, às vezes o jogador até precisa ir embora, até precisa não tá desempenhando bom futebol, mas tem aquele, fica aí pela gratidão. O Flamengo tá renovando com o Bruno Henrique até hoje aí por causa disso. E quando você tem um clube empresa, fica muito mais racional. O Rodrigo Caio até hoje, sim, nessa parada de gratidão. Que voltou pro clube. Tá lá, né? Agora é auxiliar. Querendo ou não, ele só não pode ir pra comissão médica, né? Que senão, se bem que ele tem uma baita experiência, né? Ele deve saber muito. Ele deve ter feito ele deve ter um curso, ele deve ter um
certificado de medicina ali no... Pô, o joelho dele é um bagulho, tá? Uma parada. Pô, é um... Caraca, parece uma cabeça. É, É um Tem crânio. um serra no joelho dele. Porra, que Mano, é loucura. bizarro, mano. Tu vê, tipo assim, ele treinando assim, É muito era um bizarro. joelho normal e o outro, assim, tinha um alto relevo absurdo, assim. Alto relevo. Parece uma barriga de uma grávida, o Top, né? joelho do Rodrigo Caio. Então, fechando a rodada, 3-2 aí, Botafogo subindo um pouquinho na tabela. Inclusive, eu vi antes do jogo, o Botafogo e o Ceará estavam empatados em literalmente tudo, menos no saldo de gols. Até em gols feitos eles tinham 11. Agora, um confronto direto aí de 11ª rodada, que não significa absolutamente nada, mas aí o Botafogo subindo um pouquinho na tabela e agora tá o quê? Na 6ª Estamos no posição? 16. Vamos 16 descansar no posição. 16 nessa pausa. Então agora é seleção. Não, sorteio, né? Primeiro, vamos falar dos times que cada um pegou aqui. O Vasco... vamos pro Vasco, que é o único que tá em uma competição... Ah, não, o Vasco tá na Sula também. Concordo, Tá nas não, duas, isso. Independente Del Valle, né? Del Valle Del e Valle. CSA, se eu não me engano, né? Cara, vamos lá. Vasco na Sula, pra mim, é babô, tá? Vou ser sincero aqui. Pra mim, é muito difícil passar, porque pega um Independente Del Valle ali, que já tem tradição, já conhece a competição. E Tem altitude. Tem altitude, já ganhou São Paulo uns anos atrás. Meteu E se 5x0 no passar, Flamengo na altitude. Perfeitamente. E se passar, vai pegar o Mushuki Runa, que pra mim não tava dando nada pra esse time. Mas simplesmente, cara, dos 6 jogos ganharam 5 e empataram 1. A melhor campanha da Sul-Americana é dele. Batendo no Cruzeiro. É mesmo. Então, meu amigo, pra mim, babou, né? Aqui já foi O clube um tem prazer. E aí, o clube- Foi um prazer. Já jogou a toalha, mano? Cara, o Não, Mushuki todo Runa, respeito. que tem, tipo assim, a mesma idade do Vobolados, quase. A equipe dos também, caras. é. Cara, que Moleque, a equipe, mano, o escudo dos caras é feito no Paint, pô. É no Canva que eles fizeram. Exatamente. Mandaram geral o escudo. Tipo, é um bagulho. Mano, é um time literalmente parece um time de várzea, mano. Não tô falando de qualidade de jogador, mas assim, você vê a estrutura de treinamento, tudo. Eles vieram dentro do Mineirão, ganharam o Cruzeiro. Igual aconteceu com o Atlético também, que empatou com um time que treinou num society lá na Pampulha. Cara, isso aí foi Foi, o foi Galo, pô. inacreditável. Cara, bizarro, mano. Cara, Bizarro. assustador. Treinaram no Society Cienciano. pra jogar lá no... Licenciando. E outra coisa, depois que eu vi a Padrão foto Society. deles treinando no society, eu tinha certeza que alguma merda ia acontecer. Não que fosse vitória dos caras, mas Pô, tinha que ganhar pra ser tinha melhor que ainda. ter pra ter alguma piada. Tipo assim, pô, perderam pra um time que Foi treinou no 1-1, society. se não me engano. Foi 1-1, foi 1-1. Aí o Sul-Americano é isso, Copa do Brasil vamos pegar o CSA, né? Que a presidente comemorou que ia pegar o Vasco da Gama. Que fase, Cara, eu acho que que- Mas eu acho que é por causa Não, de mas, divisão não, também, mas, né? não, mas não é nem por causa de rivalidade. Ah, pô. Eu mas, vejo que, pô, o Acho que CSA. era um time bem mais acessível. bem mais Cara, mas eu acho que é assim. mais pela visibilidade. Não, time é- pequeno gosta de E pegar time renda, grande. pô. E se você parar pra pensar, é uma renda que o time Porque eles vão ganha. vender, ou eles vão vender o pra mando, caramba. ou eles vão botar uma torcida maior pro Vasco lá, Sim, lá em exatamente. Alagoas. Se Já, vender o Mano querendo pra ou não, Brasília, é uma vão receita faturar ali muito que em os caras vão ganhar, bilheteria. pô. O Botafogo da Paraíba comemorou muito que pegou o Flamengo na Copa do Brasil. Eles fizeram a maior venda da história de mando. Foi tipo 6 milhões, se eu não me engano, que eles venderam o mando e deram pra torcida do Flamengo em algum estádio. Nem lembro onde o Flamengo jogou contra o Botafogo da Paraíba. Tipo assim, foi a maior venda de mando da história do futebol brasileiro. E os caras fizeram 4 vezes o valor que eles fariam se eles passassem no Flamengo. É pra você ver, cara. Quanto, pô, 6 milhões de Flamengo é troco de pão, pros caras pô, sabe? tudo, é o muito orçamento grande. E o pior é que quem Mano, compra, e o pior é que quem compra não é nem o Flamengo. Quem compra é o estádio que quer organizar o evento. Então, tipo assim, o estádio comprou o mando, vendeu da forma que, logicamente, vendeu pra torcida do Flamengo. Deve ter cobrado 300 conto no ingresso. Lotou. Lotou. Deve ter feito uns 15 milhões de renda só de Ou seja, ingresso. todo mundo saiu ganhando, né? Verdade é essa. Então, o quem Flamengo, perde é o Flamengo torcedor. classificou, Botafogo da Paraíba ganhou um dinheiro maneiro e o estádio também lá da cidade Sabe conseguiu quando promover um evento Todo pra mundo essa saiu cidade. sorrindo no final, né? Só o pelo bolso do menos. torcedor que chora. É, exato. Mas pô, é melhor você pagar, tipo assim, lógico, pra quem tem condições, melhor você pagar um ingresso muito caro pra você ver o Flamengo jogando uma Copa do Brasil, do que você gastar pra vir no Rio de Janeiro ver o Flamengo. Então, assim, acho que é uma opção, né? Essas turnês que o Flamengo faz no início do ano no Campeonato Carioca é muito isso também, é tipo 300 conto o ingresso. aproximar o torcedor off-Rio do time, né? Ter essa parada. Que a gente tem que lembrar que existe o futebol fora do eixo, né? Existe torcedor Aí, fora do eixo. Cara, só pra fechar das competições, né? Tanto na Sula quanto na Copa do Brasil, o Vasco decide São Januário, inclusive estarei lá. Mas é isso, cara. É Perigoso, jogar né? com a toda a Acabou de falar que ficou Vai muito tempo. acontecer uma Não, ele tragédia. falou, fiquei muito tempo fora de São Januário. Voltei, perdeu de 2, era pro verdade. Bragantino. Aí Porque a gente vai não Repensa só, isso aí, irmão. não só como aproveitar ali o jogo, né? Tentar aproveitar alguma coisa de Diniz ali, mas também de vai trabalho, né? Fazer o quê? A vida é isso aí. Mas vamos decidir em casa e tomara que a gente ganhe, né? E, Tomara que tomara que a gente passe, que é um Passar do caixinha, CSA. Zé, bom dia. é um caixinha aí, né? lugar do CSA Vamos ganhar do Pô, Zé, CSA. é bom dia, mas se não ganhar,
O CSA é um clube perigosíssimo aí. Adora, né? O CSA Pô, o gosta. CSA, ele tem essa... Como o Operário era também. Exato. Mano, time em Copa do Brasil... Copa do Brasil, assim, é sempre a cara de ter uma merdinha. Toda rodada Sempre roda tem, alguém. pô. Sempre roda alguém. Geralmente CSA é um Grêmio, alguém, né? Com todo respeito, o Fortaleza foi eliminado pro Retrô, que anunciou ontem o Wagner Love. Tá O aí. imparável, Baita o imparável. Exatamente, o Baita imparável reforço. Wagner Love, pô. Seria um bom reforço aí pra alguns times aí, pô. Wagner Love deu o quê? 40 anos de idade? 41, acho. Tá, O time de 12 futsal já. seria um baita Bizarro, mano. Fogão. Fogão, tamo de Libertadores LDU. Jogo, cara, Mesma assim, coisa, altitude. altitude muito complicado, mas assim, é a pior LDU dos últimos anos, dá pra botar assim. Tá? Sim, Ah, lógico. Eles ele estão deu muito- boa. Não tem, ele deu boa. Só em 2008. Não, nem 2008, porque é o campeão com o pior aproveitamento da história da É que já foi mais Libertadores. Tomando embaçado. 3x0 numa final. Só que os caras se garantem na altitude, mano. Exato. Isso que é foda, Então tá ligado? tem que somar saldo aqui pra. E a volta é lá. No nosso draft de estádios assustadores, né? O fator altitude da LDU. Exatamente. Mas deve ser o time mais perigoso dentro da altitude, deve ser a LDU, porque é Mano, um time muito tradicional. o Bolivar que vem perturbando o Flamengo nos últimos anos aí também. E aí incomodou o Bolivar é Palmeiras muito chato também, também. algumas vezes. Quê? Incomodou o Palmeiras também algumas É, o vezes. Palmeiras. O Bolívar e o Bolivar, ou Bolívar, nem sei como é que fala essa porra. Ele já teve bastante encontro com o Palmeiras na Libertadores, eu lembro, mas o Flamengo foi mais recente, né? Perdeu. Sim. E depois enfrentou de novo nas oitavas, então... Foi isso, né? Enfrentou nas oitavas de novo, Bolívar? Foi uma parada dessa, não foi? Do Bolívar, não. Enfim, eu só confundi as bolas aqui, mas vamos... Calma aí, cara. Aí vamos pro... Agora a gente foi Botafogo Copa do Brasil, né? Copa do Brasil, Bragantino, mano. Bragantino Jogão. tá aí, já lá em cima na Braga tabela. Jogão. Dito isso, perder pro Bragantino, pô, brincadeira. Que isso, Respeito cara. ao Bragantino. Que isso, Bragança Paulista? Respeito ao Bragantino, mas, pô, não dá. Todo respeito. Não dá. Não dá. Tem que ganhar, pô. Não, tipo assim... Mas assim, o Botafogo tem uma parada com a Copa do Brasil que não é legal. Acho que vocês sabem disso, né? É, Tem Sim, nunca tem, não tem. Não percebi tem, isso não aí. tem. Além de não ter, tem uma zica histórica que a gente pede pros times mais inacreditáveis do mundo. O Bragantino não é um deles. Mas, por exemplo, Cara, vocês se fosse perderam uma Botafogo e final pro CSA, Juventude. era muito capaz do Botafogo perder pro CSA. Pô, impossível. Cara, o Botafogo perdeu a final pro Juventude no último Cara, jogo eu já de vi 100 esse- mil dentro do Maracanã. Irmão, eu já vi esse time ser eliminado pela Aparecidense. Isso é muito forte. Na segunda fase, com um cara de 60, ó, cara, 90 quilos, com 40 anos, fazendo 2 gols, pô. Brutal. Eu já vi isso aí, pô. Top. Cara, Entendeu? aquele time do Botafogo também era... Pô, foi o histórico, time. né? Cara, foi. Ah, não, esse foi outro ano. Porque teve o ano de 2017, que foi, acho que o ano mais lembrável. Foi 16 ou 18? Esse Foi por aí Aparecidense? isso. Que a gente foi eliminado pela Aparecidense, já caiu pra ABC também, igual o Vasco. Não precisa esse Ele gancho, deu um né, sorriso. Babá? Ele fez igual o Vasco. Ele fez Precisava igual o desse Vasco e deu um sorrisinho. Não precisava desse gancho, né? Mas, cara, o Bros. jogo não é um jogo fácil, tá ligado? Estamos juntos. E aí, sem palhaçada agora, pô, o Bragantino é pegado. Mas a gente já eliminou o Bragantino recentemente. Também vem com o histórico do Bragantino legal. Na Sul aí, na Libertadores. Na Libertadores, ano passado, nos playoffs, pra passar pra fase. Então é isso, né? Ele acabou de cravar que o Botafogo vai passar de fase, se não passar é vexame. não Mas se eu fosse aí Acabei os de cravei, 10 mas é torcedores triste, do né? Bragantino, eu ficaria muito... Cara, vendo os muito reforços que estão vindo revoltado. por aí, se forem todos verdade, pô, teremos um timaço. Então, pô, tem que passar. O hipotético Botafogo pós-mundial vem forte, tá? Aguardem. Fiquem aguardando. É você agora. Fluminense vai pegar o vencedor de Bahia E ou América de América de Cali, na Sula, né? Bahia, né? E assim, É, colocando, vamos olhando o chaveamento, a gente pegou o chaveamento assim, mais complicado, né? Comparado com o outro lado, mas que é super passável. Não, é o Fluminense. Cara, o Fluminense eu acho que, sinceramente, eu não vou falar, já é finalista. Mas, assim, é um time que é favorito contra qualquer time dali daquele Porque chaveamento. é um Bahia, o mais difícil ali é o Bahia. América de Cali, beleza. Todos os jogos são difíceis, né? Não vamos também ser soberbos. Mas assim, colocando Fluminense e América de Cali da Fluminense, colocando Fluminense e Lanús, que também não tá muito bem, da Fluminense. Não esteve muito bem, mano. E a Semi, se eu não lembro quem que o Fluminense pode pegar, mas eu acho que é um time que também não tá muito bem. Cara, o Os lado. times de lá. O lado pode ser o Grêmio. Pode ser o Grêmio se passar. Tem um grande... Que também não é grande coisa. Alemão. Dois brasileiros dentro da Sul-Americana, o Fluminense é o melhor. E eu acho que isso já torna o time o grande favorito. É só Porque ter vontade de jogar.
a competição. O foco, provavelmente, do Fluminense vai ser a Libertadores. Libertadores não, a Sul-Americana. Eu acho que vai ser o grande foco. Mais ganhável, até porque a Copa do Brasil, querendo não, é mais difícil de ganhar do que a Sul-Americana. Porque só tem brasileiro, né? Futebol, exatamente. A grande parada da Copa do Brasil é que nem sempre os times jogam com 100%. Por exemplo, o Flamengo já tá falando de poupar contra o Atlético Mineiro, pensando na Libertadores. Então, provavelmente vai poupar contra o Atlético Mineiro em um dos jogos, não sei se nos dois, pra dar foco ao Brasileirão e logo depois na Libertadores. Já foi, tipo assim, quase que acordado isso com a torcida, a galera falou, galera, vai fazer isso, então não se surpreendam caso isso aconteça. Então, pode ser que outros times façam isso, então já gera uma possibilidade de classificação aí também. Pode ser que o Fluminense não foque tanto na Copa do Brasil, aí deu uma escorregada, assim como o Inter pode não focar tanto também em escorregar, porque o Inter também é um time que tá na Libertadores, o Inter? Tá na Libertadores, vai pegar o Fluminense na Copa do Brasil. Pegou, então, o Inter vai pegar... o Inter vai pegar o Flamengo, viajei. Esquece, perdão, gente, perdão, acabei de viajar. Desliguei. Vamos falar a verdade. Então, agora pode dar a sua opinião aí sobre o chaveamento. Eu gostei, tá? Jogos bons. Flamengo e Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Reedição da final. Reedição da eliminação do inferno lá. E foi muito engraçado que a gente sempre lembra desse jogo como inferno. E parece que o jogo aconteceu na casa do capeta, essa porra do jogo. E Flamengo e Inter, que, pô, bom jogo. A gente tá tendo bons jogos contra o Inter. Ano passado foi jogando no Maracanã. Esse ano foi bom jogo também na primeira rodada. 1-1, né? Jogo triste. Mas, mano, eu gostei, mano. Eu acho que dá pra passar. Tipo. Que dá? Logicamente dá. É fácil, mas eu acho que a gente ganha dos dois. É muito bom que teve o Baldasso, né? Que é literalmente um deus das reações inacreditáveis. Ele tava reagindo, logicamente, ao sorteio da Libertadores. E antes de ser sorteado o nome do Inter, ele tava lá, porra, a galera tá falando que o Inter não tem capacidade de eliminar um Flamengo, um Palmeiras. Você tem que lembrar que a gente empatou com eles dentro do Maracanã, alguma coisa. Pô, Baldasso, mas eles são líderes do campeonato. Ele falou, a gente tá falando de Libertadores, não dá pra comparar com o Campeonato Brasileiro. Aí simplesmente sai o sorteio 10 segundos depois que ele falou. Flamengo aí do nada, tipo, Internacional, aí o cara pega no ponto lá, porque eles estão no estúdio e tem outro cara no ponto. Internacional e Flamengo na Libertadores. O cara, tipo, aí o Baldasso, bota as duas mãos na cara e fica assim. Que ele tá falando, dá pra eliminar. 10 segundos depois tá o Baldasso com a mão assim. Mano, as reações de sorteio são muito boas. E vamos colocar aqui, pegou Flamengo na Libertadores e Fluminense na Copa do Brasil. Se cair nos dois, é candidato a rebaixamento, tá? Caraca, é verdade. O Inter tá muito mal. No brasileiro. É a grande fase do Roger Machado, né? O Roger Machado tem esse ciclo eterno de trabalhos dele, que ele começa de uma forma fantástica e todo mundo fica, meu Deus, Roger Machado. Foi até cogitado pra seleção brasileira, pô. Tinha uns caras aí falando de, não, Roger Machado na seleção, antes de confirmar o... É aqueles treinadores que não tem tanta variação, né? Então, tipo, começa bem pra cacete. Mano, ele começa muito bem, depois ele começa a cair, aí é ladeira abaixo. Fica manjado, cara. Futebol é uma parada que você tem que variar, porque, tipo assim, você jogar sempre no mesmo estilo, a não ser que tu tenha uma equipe absurda, que não é o caso do Inter, é um time bom, ponto. Um time muito bom, ponto. Não é um time repleto de craques. Muito bom? Bom. Muito bom. Top 10. Top 10. Top 10. O elenco é top 10. É muita gente. É muita gente, mas tipo assim... Tem muita gente, amigo. Cara, eu acho que até acima do top 10. É um time bom, ponto. É um time bom, pô. Você acha hoje o elenco do Fluminense melhor do que o elenco do Inter? Não. Peça a peça? Botando um cara a cara? Eu acho que sim. Momento ou história? Botando um cara a cara, eu acho que sim. Da Fluminense. Eu pensei... Dá um 7-5. 7-5 contando o técnico. Contando o técnico, que é muito Renato Gaúcho, né? Comparado com o Roger Machado. O Renato tem muito mais trabalhos marcantes do que o Roger Machado. Mas agora vamos falar rapidamente aqui nesses últimos minutos de programa, já caindo pra reta final. Brasil, né? Hoje é Brasil e Venezuela. Brasil e Equador lá. Cara, eu confundi Venezuela e Equador ontem, tô confundindo de novo hoje, perfeitamente. Lá, o jogo é no Equador hoje. Perfeito. E na volta é Brasil, é Paraguai, mas é no Brasil? É no Brasil. Na Arena Neoquímica. A Arena Corinthians, perfeito. O ingresso tá um absurdo, por sinal. A Arena Corinthians que volta e meia recebe eventos aleatórios, né? É futebol americano. Futebol americano, aí vem o futebol feminino, agora futebol masculino. Um bom estádio. Até aquele festival de sertanejo foi na Neoquímica Arena. Então, assim, é uma grande arena de eventos ali, a Neoquímica. Eu gostei da Neoquímica. O Miranda também, outro aí, que teve uma grande participação, né? Bem marcante. Na sua ida. Seu nome marcado. Exatamente. O setor visitante ali tem um banquinho com o nome dele. Mas assim, expectativas para essa estreia de Carlito Ancelotti? É vitória, né? 2-0 Brasil. Gols de? Bora fazer um bolão aqui rápido. Vai. Mano. Bolão rápido aí. Bola pra fechar. Placar e quem vai fazer o gol?
Vinícius Júnior e Casemiro. Gostei. 2x1 Brasil, Nuno Moreira. Richarlison e Andrei Santos. Vascão neles. Beleza. Caralho, Caralho, Deus. Vambora. Se ele entrar em campo já é Vambora. muito bom. Cara, 3x1 Brasil. Vamos de... Baita placar, tá? Pô, tem que chutar alto. Relaxa. Carleto. O Gol de Carleto. É o Carleto. Gol de Marquinhos de escanteio aleatório. Richarlison. Gol do Ancelotti. Gol do Ancelotti. Gol do Carleto. De charuto. O chicletinho. Gol de sobrancelha. Gol de Richarlison, Marquinhos. Vini e Marquinhos. Caraca, específico. Marquinhos é uma boa aposta. Vou te falar, eu acho que vem um gol do... Tá, o primeiro placar, né? Eu vou de 3-0. Vou chutar alto. Eu vou com 3 assistências do Vini. 2 gols. Chuta 2 gols da Gol Rafinha. de falta do Dois Vini. gols do... 2 gols do... 2 gols do Gabigol. Aí fica suspenso, porra. Aí troca informação direto É o pra fazer fake Estevam, news. que vai jogar ali. Não, o Estevam não vai fazer Gol do gol. Diego Ribas de falta. Pô, tinha que ser convocado. Não, calma. Tá 3 assistências do Vini, isso tá cravado. Vai ser um gol do... Não vou copiar o Marquinhos, não. Qual outro? Eu vou botar um gol do Léo Ortiz. Mas eu não cobiça por falar que o Andrei Santos vai meter gol. Aí, irmão, tu fala merda, Tá tranquilo. ele fala merda, você abre todo um caminho pros outros falar merda. Vai. Aí, então, assim, eu vou botar Prossegue, o... Não, vou mudar aqui. Não vai ser 300 Vini, não. Vai ser um gol do Vini, um gol do Léo Ortiz e um gol do Casemiro. Vou te copiar. Beleza. Gol de fora da área aí. E você? Pô, eu ia chutar uns 3x0, né? Mas não vou copiar o placar, então... Não, pode copiar, irmão. Mas Fica à não vou vontade. descer também, 4x0, vambora. Que... Ô, 4x0. Vambora. Não vou descer também. Vocês querem o gabarito? Gabarito? Gabarito. Marquinhos, Casemiro, Faltou original. Rafinha, Faltou... Tá suspenso. Rafinha tá suspenso. tá suspenso? Ih, acabou. Vinícius, vamos botar o Vinícius. de morar. Vinícius, Marquinhos, Casemiro e vamos botar um Gerson aí também. Ah, todo mundo puxou, Ai, né? meu Deus. Ai, meu Deus. Pessoal, Se tivesse jogando no Fluminense, vai ser Algum problema, gol. pessoal? O Gerson fazer gol? Gol do Paulo Henrique Ganso. Se tivesse no time, ele ia falar alguma Eu não coisa. botei o Richarlison. Poderia ter colocado. Verdade, é ex-Flamengo, ex-Fluminense. Entendeu? Tem algum ex-Botafogo no time? Dito isso, 1x0 Brasil Brasil chorado. Gol de pênalti no último, né? Gol contra do goleiro. E fora Ancelotti. Bom, eu imagino que ninguém aqui vai acertar, né? Gabaritar pelo menos não. Placar eu acho que dá pra acertar, né? Porque a gente tem o quê? Tem um 3x1, um 3x0, um 4x0 2x0. e... 2x1. Tá, acho que, assim, o mais provável... É o Mais provável é o Edilson, É, porque o 2x1 é Ninguém o foi no placar mais 1x0, famoso do Eu futebol. botei 2x0 só pra bater minha bet, que eu botei mais de 1.5 nesse jogo. Mas acho que vai ser E 1x0. ambas não marcam? Não, eu botei Brasil mais de 1.5, Vinícius vai chutar uma vez e uma falta do Casemiro. Ó, de quanto? 5. Jogou a casa, ele falou. Fica aí, galera. Vambora. Essa é a bet uva bolada essa aí do... Rezem por ele, rezem por ele. A gente começa o próximo episódio falando se isso deu green ou se deu red, se você quebrou a banca ou se você... Dei all Tá in. milionário. 10 reais. Mas também se bater. Joguei que tava na conta. Mas também se bater chupa Lucas Chute, né? Não, aí não tem jeito, né? Eu vou abrir aqui o Cobra uma quadro. bola. Vocês O vão quadro, tips. o Vou Vabolada comprar o Tips. Fluminense daqui a alguns anos. Perfeito. É isso, né, galera? Acho que foi tudo, né? Foi tudo. Passamos um pouco de cada coisa aqui do nosso gigantesco futebol. E acho que é isso, né, galera? Até a próxima. Perfeito. Vamos voltar aí na semana que vem aí com já esses resultados da seleção brasileira. Mundial. Preparar mundial, um pouquinho o terreno pro Mundial ou já vai começa a ter semana? Não, vai ser na próxima semana. Exato. Próxima semana, então, é aquele território preparado pro Mundial e um pouco do que foi esses 2 jogos da seleção brasileira. É um churrasco aqui, tá? Eu vou tirar férias, mas, né? Eu vou tirar férias. Edilson tá de férias, galera. De seleção mesmo. Vamos achar um palmeirense aí pro próximo. Mentira, a gente não vai fazer isso. Mas fiquem atentos aí que semana que vem tem mais programa e vamos fazer um especial do Super Mundial aí. E é isso, galera. Tamo junto, curte, compartilha Valeu. e segue aí a Rádio UV e a Sintonia. Tamo junto. Valeu. Valeu.